Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Bosque Sagrado. Meu nome é Priscila Mello e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, eu trago relatos projetivos e no final do vídeo eu trago uma reflexão. E no vídeo de hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela mora em Rio Branco, no Acre. Ela é professora de formação e sempre trabalhou nas áreas técnicas e financeiras da educação. Em paralelo, sempre estudou sobre espiritualidade e o chamado veio forte para intensificar esse trabalho. E então, através do canal Conexão Luz, tem exercitado a arte da troca, de aprender e transmitir. Com vocês, Raete Casseb. Oi, Rá, tudo bem? Bem-vindo ao Bosque Sagrado. Olá, Priscila. Olá, todo mundo aqui do canal Bosque Sagrado que eu acompanho e eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Rá, eu vi um vídeo muito interessante no seu canal. Você abordou esse assunto de forma dinâmica, bem didática, falando sobre como trabalhar as ofensas e o crime diante do perdão. E isso me faz ter uma reflexão sobre a nossa consciência, a forma da nossa evolução. Que primeiramente precisamos olhar para nós, para depois construir o perdão diante das pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu penso que o perdão, ele é uma das grandes virtudes que a gente pode adquirir ao longo da nossa evolução espiritual. E reservando aqui o nosso conceito, a nossa abordagem, numa visão espiritualista, né? E também numa visão quântica. Espiritualista no sentido de trabalhar essas virtudes, o desenvolvimento espiritual, o avanço do espírito ao longo das suas encarnações, mas também de forma quântica, quando a gente imagina que as nossas atitudes produzem energia e essa energia volta para a gente de alguma maneira. E que nós somos realmente os responsáveis por tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, para a gente compreender o desenvolvimento das virtudes e trabalhar uma questão complexa como é o perdão, eu concordo com a maioria dos espiritualistas que eu acompanho, de que realmente nós precisamos enxergar o perdão não só como uma necessidade para o desenvolvimento espiritual, mas principalmente porque é uma atitude inteligente perdoar. É como você não se envenenar. Ou se você toma Coca-Cola e amanhã você descobre que Coca-Cola não faz muito bem e você para de tomar Coca-Cola porque é uma maneira inteligente de não consumir mais aquela substância. E aí, falando sobre essa questão que você falou sobre as ofensas, né? Como trabalhar essas ofensas, né? Já que elas vão existir. E uma coisa que eu gostaria de trazer para os nossos amigos, para que a gente refletisse juntos, é o seguinte: se todos nós temos uma alma imortal, que atravessamos inúmeras encarnações, e cada encarnação é um momento de aprendizado, para que a gente vá depurando, vá desenvolvendo virtudes que possam desenvolver o nosso estado maior, que será o amor incondicional, o amor fraternal, estar no estado de amor, não é verdade? E para que a gente encontre esse estado de plenitude, para que a gente vivencie isso, que é a nossa busca, nós precisaríamos, então, compreender que, nesse processo de aprendizado, de vivências sucessivas, nós, hoje, podemos nos considerar pessoas de uma certa ética, de uma certa conduta moral, mas será que em vidas anteriores nós também tivemos a mesma situação? Vivemos da mesma forma? Será que lá atrás, e é certeza, nós estávamos em uma situação ainda bem aquém daquilo que hoje a gente julga no outro que ele está? E nessa condição, a gente imagina que ofensas que nós vemos hoje poderão ter sido as mesmas ofensas que nós produzimos no passado. E
Nesse sentido, nós não estaríamos numa condição superior à de ninguém. Estaríamos na mesma condição. E gostaria aqui de fazer também uma breve reflexão. A espiritualidade não trata as situações de uma maneira igual. E não quer dizer que se eu bati, eu vou apanhar. Não quer dizer que se eu matei, eu vou ser morto. Não é assim. Cada situação é uma individual. Tudo que acontece de retorno nas nossas vidas, com certeza tem uma parte da nossa escolha, da nossa programação, quando a gente já está numa condição melhor, espiritualmente, mas também tem a participação da nossa mentoria superior, da espiritualidade, que atua sempre que é necessário. Quem tem filho, ou quem é professor, eu sou professora, quando tem uma criança pequena, imagine uma criança de uns 4, 5 anos de idade. Você trata a criança com carinho, com amor, ou às vezes, quando é numa situação que você não tem muita convivência, você observa a criança, acompanha ela. Mas a criança julga na cabecinha dela que ela escolhe o objeto que ela quer brincar, que ela escolhe a roupinha que ela quer vestir. A criança julga que quando você oferece esse alimento ou esse outro, ela julga que ela está decidindo qual o alimento que ela vai ter, que ela vai consumir. Mas, na verdade, você que é o adulto, você que, nessa nossa ótica, é a espiritualidade, você está acompanhando a criança. E você está dando toda a condição para que ela vivencie as situações, que escolha entre uma coisa e outra, mas é sob o seu monitoramento. Não é verdade? Sim, eu adorei essa explanação que você iniciou e gostaria também de abordar sobre o processo do perdão. Além de ter esse autoconhecimento nosso, de olhar para nós como seres imperfeitos, estamos sujeitos ao erro e também ao aprendizado dessa conduta, eu gostaria de ouvir a sua opinião também sobre isso. O processo do perdão, ele está intimamente relacionado ao processo de desenvolvimento espiritual de cada ser. Então, naquela mesma ótica que nós já vínhamos tratando, né, desse desenvolvimento, esse processo vai se desenrolar naturalmente. Porque é nesse processo de desenvolvimento que a gente vai amadurecendo, que a gente vai reunindo as nossas pequenas virtudes, como a paciência, a tolerância. A gente vai compreendendo que o nosso ego, que muitas vezes leva a gente a pensar que nós somos melhores que o outro, que merecemos mais que o outro, também vai sendo diminuído. Então, esses pequenos avanços, a amizade, compartilhar coisas, isso, com a prática, com o desenvolvimento, trará não só um desenvolvimento espiritual, mas também o ápice das virtudes, que é o perdão das ofensas, de uma maneira mais inteligente, como nós colocamos, de uma maneira, como se diz, uma maneira humana, uma maneira fraterna, essa é que é a palavra, de uma maneira fraterna, mas também de uma maneira que a gente faça também bem para nós. Porque quando a gente não perdoa as ofensas, quando a gente não vê elas como falhas que o outro tem, que a gente poderia ter, ou que já teve no passado, a gente corre o risco de não ser bem sucedido nesse desenvolvimento dessas virtudes. E o ápice é o perdão e a compaixão. E sabemos que a compaixão, ela vem como o ápice, assim, é o coroamento de tudo. Eu me lembro de uma situação que eu ouvi de um espírito que relatou que ele tinha sido, em vidas anteriores, um soldado, alguém que era ligado à guerra, tinha feito coisas muito ruins. Isso estava impregnado na consciência dele. E ele teve a oportunidade de encarnar como um escravo no Brasil. E ele era muito orgulhoso, muito resistente, né? E
sofreu muito, pegou muitos castigos, e ele era tido como um dos escravos daquela fazenda que ele estava, perigosos. E ele sofria muito, ele tentava fugir, ele apanhava e tudo mais. E ao longo do tempo, a espiritualidade foi tocando nele de uma maneira que ele começou a desenvolver outras formas de atender os irmãos dele que estavam em volta. Então, a comunidade daqueles escravos que estavam vivendo ali tinham problemas de saúde, problemas emocionais, e ele foi desenvolvendo as habilidades com as ervas, com os aconselhamentos, e pelo que era de se esperar, não era para ele ser tão castigado. Mas isso tornou a situação dele ainda pior, porque causou um ciúme exacerbado no feitor. E o feitor castigava ele a si mesmo, dizia que ele não enganava ele, não, e essas coisas desse tipo. Então, um determinado dia, o feitor estava castigando ele no tronco, e ele sentiu que as dores tinham sido bem mais fortes do que das outras vezes, e ele percebeu que a vida dele estava se indo, a vida material. E antes mesmo dele partir, ele olhou para o feitor e que, como se fosse um ápice dentro dele de lucidez, ele agradeceu, as lágrimas eram de agradecimento por aquele momento que ele estava vivendo, porque naquele momento ele estava saudando as falhas que ele cometeu com outros em vidas anteriores. E ele olhou para o feitor, olhou para trás e teve uma enorme compaixão por aquele feitor. E naquele momento, ele não se deu conta, mas ele deu um salto evolutivo enorme. E ali, ele só percebeu isso depois que chegou no mundo espiritual. E é isso. A compaixão, ela é a chave, é o laço de fita do presente. A compaixão, ela faz com que a gente enxergue aquilo que agora, nesse momento, a gente não consegue. E a compaixão, muito ligada ao perdão, ela é o ato, o fim do processo de se ver amando tanto aquele outro, como você está se amando também. E a gente ainda nem chegou a se amar ainda o suficiente. Nossa, Ra, que história emocionante. E aproveitando essa história, me veio também um questionamento. Se o perdão existe mesmo. E diante desse questionamento, eu penso que quando transmutamos esse sentimento do perdão, que não é esquecer, mas sim transmutar para a misericórdia, para a empatia, nós conseguimos trabalhar o perdão. E você falou sobre essa história e me veio essa reflexão. Eu gostaria que você complementasse também. Verdade. O perdão, ele não quer dizer que você vai esquecer. A gente tem memória. E é mentira se alguém tentar mentir para si mesmo nesse sentido. Eu perdoei, eu já esqueci. Isso não existe. Né? Essa empatia faz a gente compreender de forma inteligente que somos tão merecedores do perdão quanto o perdão que tenhamos a condição de dar para outro. E que o outro falha tanto quanto a gente falha também, ou já falhou. E que esquecer não existe. O que existe é compreender. Eu acho que essa aqui é a melhor palavra. É compreender. Tornar aquela ofensa, aquela situação passada, como uma situação perfeitamente cabível na nossa compreensão como seres inteligentes e que buscam cada dia mais perdoar e ser perdoados. E falar sobre perdão traz essa compreensão da inteligência, usar a favor nosso. Então, quero te agradecer pela sua presença aqui e gostaria de gravar mais vídeo com você, pela sua abordagem dinâmica, sua abordagem de ter vários conhecimentos em várias áreas. Então, gratidão. Eu que agradeço, estou muito feliz. É uma honra mesmo, como eu disse no início. Os meus conhecimentos são pequenos, eu ainda estou dando os primeiros passinhos,
Mas a verdade é que o meu despertar espiritual, ele já vem desde os 15 anos, né? Eu venho de uma trajetória que em outro momento a gente conta. Eu convido o pessoal para me assistir lá no meu canal, Rá Conexão Luz. Mas a verdade mesmo é que o meu despertar para fazer esse trabalho aqui, nos vídeos, com as pessoas diretamente, eu nunca imaginava, né? Eu não pensava que eu iria colocar o meu rosto, o meu nome. Eu imaginava que eu ia seguir na minha carreira de trabalho técnico o resto da vida e aposentar e não fazer mais nada. Mas esse chamado veio forte, né? E eu estou à disposição, a espiritualidade sabe, e estou à disposição dos amigos, dos companheiros que se propõem, como você, a fazer um bom trabalho relacionado ao desenvolvimento espiritual, a expandir conhecimento, autoconhecimento, de forma que todos nós possamos aprender uns com os outros. Eu gosto muito do seu trabalho, sou uma fã que acompanha os seus relatos projetivos e fico espantada com tanta clareza, com tanta sinceridade, com tanto detalhe. Olha, com certeza a espiritualidade sabe exatamente por que faz com você. Eu quero te agradecer por essas palavras, é muito emocionante ouvir isso. E com certeza a espiritualidade sempre estará conosco para trazer essa iluminação, esse conhecimento para todos. Então, gratidão pela oportunidade de te ouvir. E eu convido a todos para acessar o canal da Rá, que é Rá Conexão em Luz. Ela faz um belo trabalho. E gratidão, Rá, pela oportunidade. Beijo para todos. E aí, gostou da conversa? Se você ainda não conhece o trabalho da Rá Conexão Luz, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do canal dela. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os vídeos que eu gravo toda semana. E o que você acha sobre o perdão? Escreva aqui nos comentários. Eu quero te agradecer por você ficar até o final do vídeo. Gratidão!